Olá. Hoje a gente vai fazendo uma exploração focada numa ideia bem forte, né? Qual ideia seria? Essa transformação profunda que algumas fontes que analisamos discutem. Ah, sim, a jornada de ser inimigo de Deus para se tornar filho. Exato. E vamos investigar o que essa palavra grega, ektros, realmente significa nisso tudo. Legal. As fontes que a gente tem são trechos de estudos bíblicos, né? Que olham passagens-chave Colossenses, Tessalonicenses, Tiago. Hebreus, Apocalipse também. Material bem interessante. Isso. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o significado dessa mudança toda de identidade. E os perigos, né? Os desafios que podem ameaçar essa nova condição de filho. Exatamente. Ok, vamos mergulhar nisso então. Vamos lá. Para começar, essa palavra ektros. Ela aparece logo em Colossenses 1:21. Uhum. Descrevendo nossa condição original, digamos assim. O texto diz, né? Outrora éreis estranhos e inimigos. Extros. Isso, extros, no entendimento pelas vossas obras malignas. Então a inimizade era mais mental. As fontes explicam que sim, residia na mente. Uma mente meio obscurecida, sabe? Por influências contrárias a Deus. Entendi. Isso antes da reconciliação que Cristo trouxe. Exatamente, antes da cruz fazer essa ponte. Certo. E aí, uma vez dentro dessa nova família de Deus, como fica a dinâmica, a ordem? Ah, boa pergunta. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, usa uma analogia bem forte. A do exército. Essa mesma, compara a comunidade de fé a um exército e fala do irmão que anda desordenadamente. Atactus, né? A palavra grega. Isso, atactus, que remete a um soldado tipo fora de posto, fora de formação. Que quebra a disciplina do grupo. Exato. E as fontes indicam que essa desordem pode ser desde rebeldia mesmo contra os ensinamentos, Até se meter na vida dos outros, né? Fofoca, essas coisas. também intromissão, mas aí é que vem o ponto crucial, eu acho. Qual? A instrução lá em 2 Tessalonicenses É 3:15, bem clara. que diz, todavia não o considereis por inimigo, olha o Ectros aí de novo, mas advirta-o como irmão. Ah, interessante. Mesmo desordenado não é para tratar como inimigo. Não, o objetivo não é antagonizar, sabe? É buscar a restauração. Usando a advertência, a palavra. Isso. É um equilíbrio bem delicado, né, entre manter a ordem e o amor que restaura, não descartar a pessoa. Faz sentido, esse equilíbrio é chave. E falando em escolhas que definem posição, Tiago 4.4. Esse direto ao ponto. Nossa, esse é. A amizade do mundo é inimiga de Deus. E continua. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É, parece que não tem meio termo mesmo. Preto no branco. O que significa essa amizade do mundo, então? Gostar das coisas, da natureza. As fontes interpretam que não é bem isso, sabe? Não é gostar das pessoas ou da criação em si. É mais abraçar os valores, os sistemas, as prioridades do mundo que são opostas às de Deus. Entendi. É um alinhamento de lealdade. Exatamente. E escolher essa amizade, segundo Tiago, é como voltar a ser ectos, voltar àquela condição de opositor. Puxa. Então aquela transformação inicial, de inimigo para filho, ela não é, Automática. pelo que as fontes sugerem, não é um cheque em branco. A condição de filho pode ser comprometida por escolha. Uma escolha consciente de se alinhar com o outro lado, digamos. Pois é. E se a gente conecta isso com o quadro maior, olha Hebreus 1:13. Que fala da vitória de Cristo. Isso. Com os inimigos dele, Ectros, de novo, sendo colocados como estrado dos seus pés. Mostra a autoridade final dele. Com certeza. Mas também reforça a seriedade de escolher de que lado ficar. Rejeitar essa amizade do mundo é, tipo, permanecer fiel a ele. Certo. Ficar do lado vencedor, no fim das contas. E tem mais. As fontes também apontam para implicações futuras. Lá em Apocalipse 11, As duas testemunhas. elas mesmas.
O texto diz que elas têm poder sobre os seus inimigos, ectros. Isso se liga com a ideia de uma apostasia final, sabe? Que Paulo menciona em Tessalonicenses também. Um grande afastamento da fé. Exato. Uma separação onde alguns escolhem conscientemente amar mais a injustiça do que a verdade. E aí se alinham com forças opostas a Cristo. E enfrentam as consequências, né, de se colocarem voluntariamente como inimigos. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, Vamos lá. as fontes mostram essa transformação incrível, né? De inimigo para filho. Um presente possibilitado pela cruz. Sem dúvida. Pura graça. Mas, e tem um mais grande. Essa nova identidade precisa ser cuidada. Com certeza. Exige manutenção. Viver em ordem, como comunidade, corrigir sim, mas com amor para restaurar. E talvez o mais decisivo. Rejeitar conscientemente essa amizade com o mundo, para não voltar a ser ectros. É isso. A relevância disso tudo está na vigilância constante, eu diria. Não dá para baixar a guarda. Não mesmo. Manter essa identidade de filho exige obediência, fidelidade à mensagem da cruz, como uma das fontes até cita num hino. Viver de forma coerente com essa nova posição. Exato. Não é só um título, é um modo de vida. Isso, então, deixa a gente com uma reflexão final, né? Qual seria? Considerando essa discussão toda, ordem, pertencimento e essa linha tênue entre ser filho e poder voltar a ser inimigo por causa da amizade com o mundo. Como é que a gente pode garantir, no dia a dia mesmo, nas pequenas escolhas, E nas grandes também. sim, que nossas ações estão solidificando a nossa posição como filhos fiéis e não nos tornando, sei lá, soldados fora de posto? Boa pergunta. Fica aí pra gente pensar, né? Como viver essa identidade na prática?